Glória a Deus, podem sentar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, muito boa noite. Meu nome é Daniel, eu sou um dos pastores da Igreja Vintage e eu tenho um problema, com botar o púlpito de lado aqui, O pastor Jack, o pastor Mike, o pastor Everton, eles conseguem isso. Eu ainda não cheguei nesse nível, um dia eu vou chegar. Preciso que a coisa esteja na minha frente, senão eu tropeço, me atropelo, caio. Então, eu sou um dos pastores da Igreja Vintage, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar aqui reunido com vocês nessa noite, porque quando o povo de Deus se reúne, Deus se faz presente no meio dele. E onde a presença do Senhor está, não há melhor lugar do que esse. Então, é um prazer imenso receber cada um de vocês aqui. O primeiro motivo de nós estarmos reunidos aqui nessa noite é exaltar e glorificar o nome de Deus, é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciar a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, fazer a missão dele, que ele requer, que ele nos chama a fazer. E o nosso segundo motivo é receber cada um de vocês que ainda não creem no Senhor Jesus Cristo e dar a vocês a maior e melhor experiência da vida de vocês, tendo o primeiro contato de vocês com o nosso Senhor Jesus por meio da sua igreja, tá bom? Então eu espero que você seja muito bem recebido, que você seja muito bem acolhido e eu espero que eu contribua com isso e não atrapalhe, tá bom? Então vamos lá, realmente eu não sou gaúcho, você deve estar se perguntando isso, Eu sou carioca, essa igreja me recebeu de braços abertos, sem proteger o bolso, pensando que eu ia pegar a carteira de alguém, e me recebeu como minha família, Desde 2016 eu estou aqui com os meus irmãos, com a família que Jesus me deu aqui no Sul, muito grato a Ele, servindo ao Senhor, fazendo a missão dele aqui no Rio Grande do Sul, tá bom? Não é problema no microfone, a minha voz chia assim mesmo, é normal, tá? Acontece, tem um estado que todo mundo faz isso, e eu não sou tão diferente, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, hoje, nessas próximas 3 horas aí, eu quero ficar com vocês debruçar-me com vocês aí na palavra de Deus, para ver o que de Deus nós podemos hoje aprender, relembrar, seja lá o que for. Para isso, peço que você abra sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia, eu queria saber se algum de vocês aqui já passou por alguma situação na vida, seja com alguém que você gosta, seja alguém que você ama, seja seu cônjuge, pai, mãe, irmão, não sei, onde você ficou brigado com essa pessoa, Por um tempo você ficou afastado dela, vocês não queriam se falar. Desde lá, quando você era criança, você falava, corta aqui. Até depois que você cresceu, virou adulto, vocês não se fechavam, vocês não se batiam, vocês não se falavam, vocês não deixaram de se gostar. Alguém já passou por isso? Só eu que passei por isso? Alguém já passou por isso? Dos que passaram foi punk aí a situação? Sim ou não? Foi? Então não vou expor ninguém aqui. Mas dos que passaram por isso, quem precisou de alguém para intermediar a reconciliação? Você precisou, Mateus? Mais alguém precisou? Precisou? Então, vocês percebem que isso é mais comum do que a gente imagina, E hoje eu estou aqui para falar justamente disso. Eu não vou falar do final de uma guerra, eu não vou falar de 2 pessoas se reconciliando, eu vou falar sobre a maior história de reconciliação que já aconteceu no mundo. É a reconciliação de Deus com os homens por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu espero que você me acompanhe com atenção em cima disso, porque essa é a melhor notícia que você poderia receber essa semana, que por meio de Jesus, Deus agora está a favor dos homens e não mais contra eles, ok? E também existe uma característica na forma de Paulo pregar, Paulo que escreveu essa carta aí que vocês abriram na Bíblia de vocês, dele se dirigir às igrejas que ele pastoreava, ele usava muito a repetição. Por quê? Porque muito provavelmente ele acreditava, assim como acontece nos dias de hoje, que a repetição ela pode ser um meio pelo qual a pessoa aumente a convicção dela a respeito de uma verdade.
Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Quando você lê sobre um assunto, estuda sobre um assunto, né, se debruça sobre esse assunto, uma vez só, num livro só, e nunca mais volta nisso, passa-se algum tempo e você não sabe mais falar com muita precisão a respeito daquele assunto, sim ou não? Né, você até, às vezes até se embaralha nas citações que você tinha no assunto, você nem lembra se é realmente aquele autor que fala aquela coisa que você está falando, mas é diferente quando você fica ali, ó, mastigando, lendo, relendo, mastigando, pensando, estudando e estudando a respeito de um mesmo assunto. Esse assunto ele impregna em você. É natural, é tranquilo para você falar daquilo, porque você está sempre voltando nesse assunto. E Paulo ele usava isso para lidar com as igrejas que ele pastoreava lá na época do Novo Testamento. Tá? Ele, óbvio, cada igreja tinha o seu problema, a sua necessidade particular, mas para tratar cada uma dessas necessidades, Paulo usava como fonte o Evangelho. E tudo que ele passava para essas igrejas era o desaguar dessa fonte na vida dessas pessoas. Então hoje eu quero falar do velho, bom e poderoso Evangelho. Se você já ouviu isso, que essa noite você seja relembrado e isso aumente a sua convicção sobre a verdade que Deus se reconcilia com os homens por meio de seu Jesus Cristo. E se você nunca ouviu falar dessa mensagem, sinto muito por todo esse tempo que você perdeu, mas hoje Deus vai dar um basta nisso e eu tenho certeza que você sairá daqui grato a Ele por essa mensagem. Amém? Então, seguindo, a palavra de Deus nos diz assim no verso 18 do capítulo 5. Vamos lá. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, essa é a palavra de Deus, e para passar por essa palavra, nós iremos dividir esse texto em 3 pontos. O primeiro ponto é que esse texto nos apresenta uma necessidade vital que nós temos. Uma necessidade vital que nós temos. Não é uma necessidade que nós podemos satisfazer amanhã, não é uma necessidade que nós podemos satisfazer daqui a uma semana, não é uma necessidade que nós podemos satisfazer daqui a um mês, um ano, seja lá o que for. É uma necessidade a qual precisamos lidar com ela hoje, agora. O segundo ponto é um poderoso, um glorioso, um majestoso reconciliador. E o terceiro e último ponto é uma grande missão. Então, primeiro ponto, uma necessidade vital que eu e você temos. Segundo ponto, um poderoso reconciliador. E o terceiro ponto, uma grande missão. Perfeito? Tá bom? Então, sem mais me demorar, vamos direto para o verso 18, primeiro verso desse texto que nós lemos aqui. Paulo inicia o verso assim, ora, tudo isso provém de Deus. Bom, se você está entendendo o que ele está falando, a primeira pergunta que surge na tua cabeça, sem você controlar, é tudo isso o quê? Tudo isso o quê? Quando ele fala tudo isso, é óbvio que ele estava falando de alguma coisa que veio antes dessa frase que ele está iniciando no verso 18. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Concorda com isso? Beleza? Tá bom? O que ele está falando? Vamos entender o contexto geral para a gente poder não ficar divorciado, desconectado de tudo que Paulo está tratando nessa carta e ter um entendimento maior, um entendimento melhor. Bom, Paulo nessa carta, ele está defendendo o apostolado dele. Alguns homens haviam se infiltrado na igreja de Corinto, se infiltrado ali no meio dos cristãos que Paulo, por meio das suas lágrimas, por meio dos seus açoites, por meio do derramado do seu próprio sangue, ele gerou ali, formando aquela igreja, plantando aquela igreja ali em Corinto. Então, vieram homens e se infiltraram naquela igreja com o objetivo de denegrir, de derrubar, de manchar a reputação de Paulo, derrubar a imagem que ele tinha diante daquela igreja. Quem eram esses homens? Bom, eles eram dos grandes inimigos dos apóstolos no período em que os apóstolos estiveram vivos aqui, pregando, vivendo e morrendo pela causa do Senhor Jesus Cristo. Eles eram os judaizantes. Por que eles recebem esse nome? Judaizantes. Porque eles eram pessoas que tinham uma única missão. Eles se infiltravam nos lugares, eles chegavam nos lugares com a missão de trazer as pessoas para o judaísmo. Ou seja, eles queriam judaizar as pessoas. Entenderam isso? Então, eles recebem o nome de judaizantes. Só que para eles conseguirem judaizar as pessoas da igreja de Corinto, que antes eram
gentios na sua grande maioria, eles precisavam fazer o quê? Duas coisas. Primeiro, conquistar a confiança deles. E para conquistar essa confiança, eles tinham que fazer uma segunda coisa, derrubar a confiança que eles tinham em Paulo. E é isso que eles tentam fazer com as acusações que eles levantam contra o apóstolo Paulo. Exemplo, eles diziam que Paulo era um mentiroso, que a mensagem de Paulo era uma mentira, que não existiu Jesus nenhum, que o rei dos judeus não veio, que Jesus, o Nazareno, que Paulo pregava, não tinha passado de uma farsa, de um insurgente, entre vários outros que se levantaram ali, e que ele não era nada daquilo que Paulo falava, que ele não tinha perdoado, que ele não podia perdoar pecados, que ele não tinha morrido e ressuscitado, nenhuma dessas coisas. A segunda coisa que eles falavam é que tudo que Paulo fazia era por causa própria. Paulo estava ali plantando, iniciando uma igreja, um movimento, porque ele queria enriquecer. Porque ele queria enriquecer. E, de fato, Paulo ele não tinha uma carta de recomendação. Não tinha ninguém recomendando ele. Quando eu falo ninguém, eu estou falando nenhum dos mestres do judaísmo lá, nenhum deles escreveu uma carta, entregou na mão de Paulo e falou, vai lá, Paulo, quando tu chegar lá, mostra para eles que foi a gente que te enviou. Não tinha isso. Quem enviava Paulo era Jesus. E como ele mesmo diz, a carta dele era as igrejas que ele plantava. As igrejas porque ele tinha se empenhado, se dedicado, pregado o evangelho, e ele tinha criado ali, contribuído na criação, na plantação dessas igrejas. Ok? Então eles, em cima disso, querem denegrir a imagem de Paulo. E um dos argumentos mais absurdos que eles usaram era que Paulo tinha se tornado um louco. Que ele tinha ocorrido um acidente com ele no caminho de Damasco, e isso é verdade, aconteceu um acidente com ele no caminho de Damasco, só que aquilo fez ele bater a cabeça e ele começou a ficar louco. Anunciar uma verdade, anunciar uma mensagem completamente divorciada da verdade, da razão, que Jesus tinha ressuscitado os mortos. Ou seja, Paulo estava louco e eles não tinham que acreditar nele coisa nenhuma. E para Paulo defender o apostolado dele, em resposta a tudo isso que essas pessoas levantavam, a partir do verso 11 desse capítulo 5, ele levanta algumas razões, as motivações reais dele para o ministério dele, para o apostolado dele. A primeira razão que ele mostra no verso 11 é o temor do Senhor, é o temor a Deus. Paulo entendia que um dia ele estaria diante de Cristo. Cristo, que é Deus e que vê todas as coisas que o homem faz, que conhece cada um dos nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Um dia nós estaremos diante dele para prestar contas de tudo que nós pensamos e fizemos. E por saber disso, Paulo vivia o ministério que ele vivia. A segunda razão é o amor de Cristo que constrangia, ou na versão NAA, dominava Paulo. Em algumas outras versões está o amor de Cristo me constrange. Ou seja, o amor que Jesus Cristo tinha demonstrado por ele na cruz do Calvário, em toda a obra que ele fez na vida de Paulo, constrangia Paulo a não fazer nenhuma coisa diferente de pregar Jesus, anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Perfeito? E a terceira motivação de Paulo é a graça regeneradora de Deus. Paulo era um perseguidor da igreja. Para vocês terem uma ideia, para quem não sabe, que nem conhece a história de Paulo, para ficar mais fácil de você entender, Paulo ele era um terrorista. Tá? Ele matava os cristãos em nome da religião. Isso acontece hoje em dia? Sim ou não? Tem pessoas que matam em nome da fé? Paulo era um desses. Tá? E o Deus a quem Paulo perseguia vem até ele e muda a vida dele. Transforma ele, tira ele de uma antiga vida para uma novidade de vida. Novo coração, uma nova mente, um novo propósito, uma nova razão, um novo espírito. E essa transformação que Deus fez nele levava ele agora, ao invés de ser um perseguidor da igreja de Jesus, ser um perseguido pela causa de Jesus. E é esse Deus, o dono dessa graça regeneradora e transformadora, que ele cita aqui no verso 18. Então, ora, tudo isso provém de Deus, tudo isso crê. Essa graça regeneradora, transformadora, provém de Deus, que fez o quê? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Bom, e aqui então mora o nosso primeiro ponto. Uma necessidade vital. Se vocês prestarem atenção no que a gente leu aqui no verso 18, esse verso fala que Deus nos reconciliou com ele. Bom, a gente não precisa ser muito inteligente para entender que só existe necessidade de reconciliação quando há divisão, inimizade, separação, guerra, briga e por alienação. Essas palavras todas servem para isso aqui. Só existe necessidade de você reconciliar pessoas que estão separadas. Só existe necessidade de você reconciliar pessoas que são inimigas. Só existe necessidade de você reconciliar pessoas que estão em guerras, pessoas que estão alienadas uma das outras. Entenderam isso? Perfeito? Estão me acompanhando? Sim ou não? Então, e essa é a situação de toda a raça humana, então. Você vê aqui nessa noite, para eu poder te dizer, antes de mais nada, que
todo ser humano, sem Deus, se encontra numa posição de inimizade, de guerra contra Deus. Todo ser humano sem Deus se encontra numa posição de guerra, separado, distante de Deus. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, o que é o pecado? O pecado não é só uma coisa que você faz ou deixa de fazer que deixa Deus triste, apesar disso acontecer. Ou de deixar Deus desapontado, né? Apesar disso também acontecer. Só que o pecado ele é muito maior do que isso. O pecado ele é um crime contra o próprio Deus. O pecado é um crime contra Deus. Por isso não é uma coisa simples. Porque nosso Deus é um Deus infinito, poderoso, glorioso, majestoso. Não há ninguém que esteja acima dele. Perfeito? Então, um pecado contra esse Deus é um pecado infinitamente grave. É um crime infinitamente grave. Então, todo aquele que é pecador está naturalmente separado e é inimigo de Deus. Ok? Então, o pecado, essa verdade você precisa gravar para você entender todo o resto da mensagem. O pecado nos separa total e completamente de Deus. Em Isaías, capítulo 59, verso 2, a palavra de Deus nos diz que são as nossas transgressões, são as nossas iniquidades que nos separam de Deus. Nesse mesmo texto, Isaías apresenta a Deus de mãos abertas, pronto para abençoar o povo. Pronto para abençoar, para dar suas bênçãos para o povo dele. Só que o povo é o quê? Pecador. E por isso existe uma separação entre Deus e os homens. Só que nem sempre a coisa foi assim. Para você entender quanto o pecado é grave, esse pecado que existe na minha, existe na sua vida. Ah, mas está falando que eu sou um pecador? Sim, não porque eu penso o pior de ti, mas é porque eu me conheço. E aparentemente você não é tão diferente de mim. Então, me conhecendo, sabendo que existe pecado na minha vida, eu suponho que existe na sua vida também. E se você não pensa assim, espero que essa noite eu possa te ajudar a chegar a essa conclusão, mas sabendo sempre que existe uma solução, e a solução é Cristo, ok? Nós nunca terminamos só nessa mensagem ruim, tá? Mas as coisas não foram sempre assim, tá bom? As coisas não começaram desse jeito. Existe dentro do coração de todo ser humano uma certeza de que o mundo não é do jeito que ele deveria ser. Eu não estou forçando a barra aqui. Você para um pouco para pensar nas coisas que aconteceram ao longo da história, na sua vida, na minha vida, na vida de outras pessoas, que estão acontecendo hoje. Você fala assim, cara, não era para as coisas serem assim. Tem uma coisa lá dentro do teu peito que tu não consegue calar, que parece que fala isso, faz isso brotar da tua boca, né? Ou lá dentro do teu subconsciente. As coisas não eram para ser desse jeito. Porque nós viemos de um lugar perfeito. Nós que viemos de Adão e Eva, todo ser humano, nós viemos de um casal que experimentou, né? O único casal que experimentou a perfeição, a plena comunhão com Deus, a plena comunhão com Deus, o pleno acesso ao mundo espiritual, um mundo perfeito, um mundo sem nenhuma marca ou consequência do pecado. Deus, quando cria todas as coisas, ele cria um mundo perfeito. E quando eu falo de um mundo perfeito, é muito rápido a nossa mente, né, escorrer para uma ideia assim de uma natureza linda, né, bonita, né, tudo acontecendo, né, perfeito, sem nenhum prédio, sem nenhuma cidade, sem nada, né, sem poluição, sem essas coisas, né, e aquela natureza linda, tudo acontecendo encaixadinho, bonitinho, perfeitamente. Ok, essas coisas existiam. Só que quando eu estou falando de um mundo perfeito, hoje eu quero me atentar mais ao relacionamento de Deus para com o homem. Nesse mundo que Deus criou inicialmente, o homem se relacionava com Deus de forma plena, perfeita. O homem tinha pleno acesso a Deus. Não tinha restrição, não tinha barreira, não tinha poréns, não tinha separação. O homem via Deus face a face. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus ele ia ter com o homem no soprar do vento ou na viração do dia, em algumas outras versões. Muito antigo isso, né? Na viração do dia. Acho que ninguém leu uma versão com essa frase, é coisa de velho isso, né? Lá na viração do dia, Deus vinha encontrar com o homem. E eu consigo imaginar, sim, Deus, porque no céu nós teremos essas coisas, eu consigo imaginar, sim, Deus ali com o homem, eles rindo juntos, eles brincando juntos, eles fazendo coisas juntos, e eles tendo uma plena comunhão, uma plena intimidade juntos ali. Porque o pecado não existia ainda na equação. O homem tinha acesso completo a Deus. E o que isso muda na tua e na minha vida? Entenda uma coisa. Você ter acesso completo a Deus, você não ter nada que te divide, que te separa de Deus, você ter acesso perfeito a Deus, intimidade, relacionamento perfeito com Ele, te dá a vida que você sempre quis e sonhou. Essa é a verdade. Se você fosse capaz de ter um relacionamento perfeito com Deus, sem mancha nenhuma, sem consequência nenhuma do pecado, você teria a vida que você sempre desejou. Mas como assim? Você não sabe quais são os meus sonhos? Tá bom, todo homem quer amar e ser amado, sim ou não?
O amor é uma coisa importante para o homem? As pessoas matam em nome do amor? Quem já viu Troia sabe que pelo menos uma história, né? Mas brincadeiras à parte, as pessoas matam por causa do amor, sim ou não? Né? O homem, ele quer amizades verdadeiras? Fidelidade nessas amizades? Verdade? Sim ou não? Sim? Isso é bom? Sim ou não? O homem valoriza o altruísmo? Sim? O sacrifício de si mesmo em prol de uma outra causa? Sim ou não? É difícil, às vezes eu não quero fazer isso, mas quando fazem por você, é bem legal, né? Sim ou não? Estão entendendo o que eu estou falando? Beleza? Então, existem coisas que todo ser humano deseja. Todo mundo quer paz? Todo mundo tem coisas que todo ser humano deseja. E por que todo ser humano tem esses desejos em comum? Porque nós um dia tivemos isso completamente em Deus. Você busca alegria nessa vida. Você busca felicidade. Por quê? Porque um dia o homem teve isso em Deus. E se você fosse capaz de ter um completo e pleno relacionamento com Deus, você teria amor perfeito, você teria prazer perfeito, você teria alegria perfeita, você teria felicidade infinita, infindável. Você teria uma vida completamente do jeito que você sempre desejou. E só Deus pode te dar isso. Só que não é assim que as coisas continuaram. Né? Hoje a gente olha para o mundo e vê que realmente não foi assim que as coisas continuaram. Por quê? Deus tinha dado uma lei para o homem. Uma lei, uma única lei para o homem. Deus tinha um Éden, né? Deus cria um jardim dentro do Éden e coloca o homem lá. Ou seja, ele estava na área mais que VIP. Tá bom? Era o lugar, assim, ó. Não tinha nenhum lugar melhor do que aquele ali, diante de toda aquela perfeição. Tá bom? E naquele lugar, Deus chega para o homem e fala assim, ó, de uma árvore, de todas as árvores desse jardim, de tudo que você tem aqui, de uma árvore você não pode comer do fruto. Essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para o homem o seguinte, no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. No dia em que você comer dela, certamente você morrerá. O que o homem fez? Bom, se você olhar para o mundo, é fácil perceber que o homem foi lá e brilhantemente comeu o bendito do fruto. Desobedeceu a Deus. E nessa desobediência, o pecado entrou no mundo. Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz assim pra gente: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Deixa eu tentar explicar esse verso aqui para você entender um pouco melhor. O que esse verso está dizendo para nós? Ele está dando a pior sentença que todos nós poderíamos receber. Porque até eu falar para você que Adão pecou contra Deus, aparentemente parece que está tudo bem. Porque tu fala assim, não, foi ele, não fui eu, não tem nada a ver com isso. Entretanto, as coisas não funcionam assim. Deus lida com a humanidade de uma forma muito peculiar. Ele olha para o homem e vê o homem debaixo de duas cabeças. De um lado você tem Adão, o primeiro homem criado, aquele que primeiro desobedeceu a Deus. E do outro lado você tem Cristo. Se você estiver debaixo da cabeça de Adão, o seu fim é a morte, a condenação, é o inferno. Se você estiver debaixo da cabeça de Cristo, o seu fim é a reconciliação, a vida eterna com Deus. Entenderam isso? E por que isso acontece? Por causa do que esse verso ensina. O pecado não foi só uma coisa que o homem fez ali e ficou por ali mesmo. Não. Daquele momento em diante, a maldade entrou no homem. A maldade corrompeu o homem. O pecado mudou o DNA do homem. Agora, a maldade faz parte de quem nós somos. Nós já nascemos maus. Nós já nascemos naturalmente inclinados para sermos inimigos de Deus. Nós já nascemos naturalmente inclinados a sermos aversos a Deus, ao seu mandamento, à sua lei, à sua vontade. Naturalmente, sem fazer força nenhuma, nós já nascemos assim, em guerra contra Deus. A nossa natureza foi transformada, de forma que o pecado não é só aquilo que você faz de errado ou certo que você deixa de fazer. Pecado é o que eu e você, sem Cristo, somos. Já falei essa frase uma vez, pregando lá na nossa igreja em Porto Alegre. O pecador sem Deus, até dormindo, ele ofende a Deus. O pecador sem Deus, até dormindo, ele é uma ofensa para Deus. Porque a nossa natureza, agora, depois do pecado de Adão, é contrária a Deus. É inimiga de Deus. Está separada de Deus. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso? Isso é muito importante. Se vocês não entenderam isso, então eu explico de novo, porque senão a gente não vai para frente e não adiantar nada. Tá bom? E por meio desse pecado, uma sentença entrou no mundo também, a morte. Só que se você conhece um pouquinho de Bíblia, né, se no tempo enquanto eu estou falando, você abrir sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 5, você vai ver que Adão foi um dos homens que mais viveu sobre a face da terra. Ele viveu 930 anos, quase um milênio. É ano pra caramba, né? Sim ou não?
Nós não sabemos quanto tempo depois que ele foi criado, que ele pecou. Nós não sabemos isso. E nós não sabemos também, por não saber quando que foi que ele pecou, depois de ter sido criado, não sabemos quanto tempo depois dele ter pecado ele continuou vivendo. Mas nós sabemos que ele viveu 930 anos sobre a face da terra. E aí você olhando isso, você pode perguntar assim para mim, mas pastor, Deus não havia prometido que o homem morreria se comesse daquele fruto? Aí na tua cabeça está funcionando o quê? Bom, no momento que o homem mordeu o fruto e engolir, ele morre de súbito. Só que na palavra de Deus, na ótica de Deus de ver as coisas, morte significa muito mais separação do que fim de existência. Deixa eu tentar explicar isso para você. De novo, vou falar a frase. Morte significa separação e não fim de existência. Adão realmente não morre, não para de existir de súbito ali por ter comido aquele fruto. Mas ele agora passa a estar separado de Deus por causa dos seus pecados. Tanto é que a primeira pergunta que Deus faz para Adão em Gênesis 3, depois da queda, não é Adão, o que você fez? Qual é a primeira pergunta, quem sabe, que Deus faz para Adão depois que o homem peca? Adão, onde você está? Mostrando que agora o homem estava longe, estava separado, estava escondido de Deus. Ele não tinha mais o prazer de estar diante da face de Deus, agora ele tinha medo. E por isso ele se escondia. Então o homem está separado de Deus por causa dessa morte. E morte significa isso, separação de Deus. Porque Deus é a fonte plena e perfeita de vida. Ele é o dono da vida. Ele é o doador da vida. Por isso que a Bíblia diz que, por mais que nós façamos muitos e muitos esforços, nos angustiemos muito e muito, a gente faça tudo o que tiver ao nosso alcance, nós não podemos acrescentar 1 minuto de vida à nossa vida. Porque é Deus quem decide o início e o fim de todas as vidas. Logo, somente num relacionamento verdadeiro com Ele é que nós temos vida de verdade. Beleza? Então, existem vários exemplos disso na Bíblia, tá? Por exemplo, quando você vê lá no livro de Tiago, no capítulo 2, verso 26, ele fala o seguinte: assim como sem o espírito o corpo está morto, a fé sem obras é morta. Percebem que ele está definindo a morte como separação, então, não como fim de existência? Até porque, deixa eu te contar uma novidade, talvez você nunca tenha escutado isso. Nenhum homem, quer dizer, vamos lá, melhorando. Todo homem é um ser infinito. Ah, pastor, tá louco. Vou repetir. Todo homem é um ser infinito. Nenhum de nós aqui, nenhuma das pessoas que estão lá fora, terá fim de existência. Ninguém. A diferença é onde passarão as pessoas essa infinitude de tempo que elas têm. Percebam que eu não falei que o homem é eterno, porque nós tivemos um início de dias, tá? Nós somos infinitos, nós não temos fim de dias, ok? Entenderam? Beleza? A diferença que define o ser humano é o seguinte: uns passarão essa eternidade de dias longe de Deus, num lugar chamado inferno. Vou repetir esse nome: inferno. Mais uma vez, inferno. O homem passará a eternidade, o homem sem Deus passará a eternidade no inferno. E não é purgatório, tá? Não é um lugar que, ele vai pagar pelos problemas que ele fez, depois vai reencarnar para poder fazer tudo direitinho. Não, nós não acreditamos nisso. Na verdade, isso tudo é mentira. Tá falando que o espiritismo é mentira? Sim, estou falando que o espiritismo é mentira. Você não tem amor para essas pessoas? Tem, por isso que eu estou falando que é mentira. E estou aqui pregando a verdade. Isso é uma demonstração de amor. Ah, mas o católico acredita no purgatório, você não acredita nisso? Absolutamente não. Mas você não tem amor para as pessoas? Tem, por isso eu estou falando a verdade. Entenderam isso? Não existe um espaço intermediário onde o homem possa pagar pelo que fez. Onde o homem possa reencarnar para fazer coisas melhores. E você... Tem uma sátira aqui, né? Se vocês me permitem, um parêntese. O espiritismo, ele crê que as pessoas elas reencarnam para poder fazer o bem, né? Para poder fazer o bem e assim alcançar, né? Vamos dizer assim, um estado de luz plena e completa. Se isso fosse verdade, o mundo não deveria estar caminhando para melhorar e não para piorar? Para pensar nisso. Você me cabulou, cara. Cara, se isso é verdade, o mundo deveria ficar um lugar melhor, porque cada vez as pessoas vão reencarnando com a missão de serem pessoas melhores e a coisa vai melhorando. Só que o mundo parece estar melhorando. Parece? Pô, então tem alguma coisa errada. Ou eu estou com uma ideia errada do que é bom e o que é ruim, ou o espiritismo é uma mentira. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. Morte, então, não é fim de existência. Morte, então, é separação. E sendo separado de Deus,
o homem então morre, porque ele está desconectado da fonte de vida, porque Deus é essa única fonte. Com o pecado, então, o que acontece no mundo? Vamos lá, traduzindo tudo isso que eu falei. O respeito pela autoridade de Deus é substituído pela rebeldia. Uma consciência limpa diante de Deus foi substituída pela culpa e pela vergonha. O homem se esconde agora de Deus e não vai ao encontro dele. A bênção foi substituída pelo castigo esse, físico, espiritual e eterno. Ver Deus como um amigo com quem nós podemos caminhar e nos relacionar foi trocado, foi substituí-lo por vê-lo como um inimigo de quem se esconder. A confiança foi substituída pelo medo. O amor foi substituído pela indiferença ou pelo ódio. A intimidade com Deus foi substituído pela separação de Deus. A liberdade de obedecer a Deus foi trocado, foi substituído pela escravidão ao pecado. A sinceridade foi substituída pelas mentiras e pelo engano. O altruísmo foi substituído pelo egocentrismo. E a paz foi substituída pela guerra. O homem, então, está em guerra contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo e contra toda a criação. De forma que não importa todos os esforços que nós venhamos a empreender, não podemos mudar essa situação. Não importa quanto dinheiro a gente tem e a gente gaste. Não importa qual presidente a gente coloque no poder do país, qual líder mundial se levante em nome da paz. Não importa quantas ONGs sejam criadas para, ajudar todo e qualquer tipo de necessitado. Não importa quantas lágrimas a gente derrame. Fato é que as misérias, os medos, as tragédias, os sofrimentos, a injustiça, o abuso, o abandono, a doença, a dor e a morte continuam a tragar vida após vida nesse mundo. Alguém pode falar assim, não, você está exagerando, está forçando a barra só para o seu argumento ser verdadeiro. Mas seja sincero, você nunca experimentou isso na tua vida? Você nunca experimentou nenhuma dessas coisas que eu falei aqui? Você nunca foi traído? Você nunca traiu ninguém? Nunca mentiram para você? Você nunca mentiu para ninguém? Você sempre esteve satisfeito com tudo que você teve? Você sempre esteve satisfeito com tudo que você teve? Você hoje se considera a pessoa mais feliz do mundo e completa, que não precisa de mais nada? E agora eu vou além. Você pode falar, não, tu disse não para tudo que eu falei até agora. Mas vamos lá, já que você alcançou uma vida perfeita, então, você consegue dormir tranquilo com essa vida perfeita? Consigo, pastor? Não, você não consegue. Porque você tem medo de perder ela. É isso que o pecado faz. Até quando você pensa que alcançou o bem que você desejava, até quando você pensa que alcançou tudo aquilo que você queria, que você sempre sonhou, você dedicou tua vida, teu tempo, tua energia, teu dinheiro, tu deu tudo o que você tinha para alcançar, para chegar naquela posição no trabalho, para ter aquela pessoa como cônjuge, para conseguir se relacionar sexualmente com um número X de pessoas do outro sexo ou do mesmo sexo, seja lá o que for, né? Não que isso seja certo, tá? Só estou citando um exemplo que existe no mundo hoje, beleza? Então, quando você pensa, você se empreende todas as suas forças, toda a sua energia, tudo que você tem para alcançar esse status, alcançar essa posição, qual é o sentimento que você tem quando você chega lá? Talvez ninguém saiba responder, porque ninguém chegou aí. Mas eu vou usar o exemplo de uma pessoa que aparentemente chegou. Madonna. Se você buscar na internet a entrevista da Madonna, logo depois que ela alcança o disco, sei lá, de platina, diamante, nem existe mais isso, né? Não existe mais isso hoje em dia. Antigamente, eu lembro do programa do Gugu, né, que tinha lá, eles chamavam lá os artistas lá, aí no final do programa, depois do artista cantar a música lá mais famosa, ele vinha lá do Silvio Santos, né, também, vinha lá com disco de platina, diamante, ouro, sei lá, seja lá o que for, tá bom? Então, ela dá uma entrevista logo depois de ela alcançar vamos dizer assim, o ponto mais alto da cultura lá, do mundo pop, o qual ela é até chamada de rainha do pop, né? Então, ela chega no máximo, no auge, e fazem uma entrevista com ela logo depois disso e perguntam, ei, Madonna, tá satisfeita? Ela diz, eu dormi satisfeita, mas acordei com falta de alguma coisa. É isso que o pecado faz com a gente. Você alcança a posição que você acha que deveria alcançar, e aí, no momento em que você alcança essa posição, alcança aquela coisa que você tanto queria, você percebe que essa coisa te escravizou. E ela só te dá duas opções. A primeira, busca mais de mim, porque sem mim você não vive. E aí você continua naquele loop infinito buscando mais aquela coisa, porque você não consegue se imaginar sem aquilo. Isso é muito claro com dinheiro, isso é muito claro com sexo, isso é muito claro com fama, poder, né, influência, seja lá o que for. Ou a segunda opção, você tem medo de perder essa coisa. Isso é muito claro com filho, com família, com amigos, com relacionamento amoroso.
No momento que você alcança aquilo ali, o sentimento seguinte é o quê? Eu não posso perder. E aí você se torna escravo daquela coisa, porque você não consegue se imaginar sem ela. Óbvio, aquela coisa roubou o lugar que só Deus poderia ocupar na sua e na minha vida. Por isso que ela te escraviza assim. Agora eu duvido que alguém possa dizer que nunca experimentou nenhuma dessas coisas na sua vida. Isso é a consequência do pecado. E a única maneira de todo esse caos, de todo esse inferno que o homem criou, ser resolvido é por meio de Jesus Cristo. A única forma que nós temos de que isso tudo acabe é nós nos reaproximarmos de Deus, é nós nos reconciliarmos com Deus, deixarmos de estar separados dele. Entende o que eu estou falando? Se Deus é a fonte de vida perfeita, de vida plena, o que nós precisamos é acabar com essa inimizade que nos divide. O que nós precisamos é acabar com essa guerra que nos separa, essa rebelião que nos separa. Mas a má notícia, a pior notícia, além de tudo isso que eu já falei, é que eu e você não podemos fazer isso sozinho. Por maiores sejam os esforços que o homem empreenda, por melhor que seja uma pessoa, ela não consegue se achegar novamente a Deus em um pleno e perfeito relacionamento. Ela não consegue resolver isso. Então continua batendo essa tecla. A nossa maior necessidade, a necessidade vital que todos nós temos é nos reconciliarmos com Deus. Com essa natureza que eu e você temos, a gente não consegue fazer nada. Se o homem pensa que por si só ele consegue resolver esse inferno, essa guerra que ele gerou contra Deus, tenta imaginar essa figura assim, ó, seu filho vindo na sua direção com uma camisa branca, né? As mães já começam a tremer já. Né? Seu filho vindo na sua direção com uma camisa branca, mão embebida de lama, né, de sujeira, e ele chega pra tu e tem uma sujeirinha na camisa branca, ainda tá meio branca ali dele. E aí você fala, não filho, tá suja aí na tua camisa. Ele olha e vai tentar limpar. E ele faz o quê? Mete aquela mão encharcada de lama na camisa. O que acontece? Limpa. Né? Mas o homem, como o homem diz, se sujar faz bem. Para eles, né? Para eles ganham mais dinheiro. Né? Mas o que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Esse é o homem sem Deus, tentando resolver o seu problema com Deus. Quanto mais ele tenta, mais indesculpável ele se torna. Quanto mais ele tenta, mais sujo ele fica. Quanto mais ele tenta, sozinho, mais para longe de Deus ele se chega. Então, precisamos o quê? Do que nós precisamos, então? Precisamos de alguém que pague a dívida que o pecado criou, mude a nossa natureza e nos reconcilie com Deus. Nós precisamos de alguém que seja capaz de fazer isso. E antes da gente pular para o próximo ponto, onde nós vamos ver quem é capaz de fazer isso, quem tem todo o poder para fazer isso, eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem visto na tua vida? Você tem visto que, ao passar dos anos, você tem se aproximado de Deus, você tem se afastado de Deus. E um detalhe aqui se faz importante. Ficar parado é se distanciar de Deus também, porque o nosso Deus não está morto. Ele está vivo, ele está em movimento constante. Então, se você estagna, se você para, Deus continua. Ele tem uma missão a fazer, a cumprir. Ele vai adiante, você fica para trás e se distancia cada vez mais dele. Então, o que você tem visto na tua vida? Todos nós aqui, o que nós temos visto na nossa vida? Nós temos visto que ao passar dos anos, nós temos nos aproximado de Deus, ou nós temos nos separado de Deus. Nós temos ficado mais distante dele. Não importa se você é cristão há muito tempo, não importa se você está ouvindo falar de Jesus pela primeira vez hoje, não me interessa. Não me interessa. Todos aqui precisam responder essa pergunta: como tem sido a tua vida? Como tem sido a tua caminhada? Deus está mais perto ou Deus está mais longe? Estar longe de Deus, se você percebe, não, eu estou longe de Deus, eu não sou tão íntimo de Deus assim, eu não sou tão próximo de Deus assim, se você nota isso, isso pode ser um sinal de que você nunca foi reconciliado com Ele. De que você nunca realmente experimentou o perdão que verte de Deus para nós na sua cruz e foi reconciliado com Ele. Isso é perigoso. Isso é extremamente perigoso. Você precisa responder essa pergunta e desesperadamente correr para os braços daquele que pode resolver o teu problema. Jesus, ele, como o pastor Jack disse na semana passada, se eu não me engano, ele não é só um resolvedor de problema, mas ele também faz isso muito bem. Jesus, ele é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Rei sobre todas as coisas. Ele não precisa de mim, de você. Ele continua sendo Deus comigo, contigo e sem nenhum de nós.
mas nós precisamos dele. Então, na sua vida, como tem sido? Você tem se aproximado de Deus ou você tem se afastado, se separado dele? Lembre-se, separação de Deus é a marca da vida no pecado. Separação de Deus é a marca da vida que viverá eternamente no inferno. Estão entendendo? Estão me acompanhando até aqui? Mas existe uma resposta para esse problema. Existe uma solução para tudo isso, para todo esse inferno que o homem se colocou, para todo esse caos que o homem criou, para toda essa separação que o homem fez dele com Deus, porque o ofensor é o homem, o ofendido é Deus. Conseguem perceber isso? Quem pecou contra quem foi o homem pecando contra Deus, ok? Perfeito? O homem criou essa rebelião, o homem se separou de Deus, o homem disse não para Deus. E para entender como isso acontece, como esse poderoso reconciliador, que é o nosso segundo ponto agora, trabalha, age em nosso favor e em nossas vidas, eu vou passar por vocês por 3 pontos dentro desse segundo ponto. Porque pregador gosta desse negócio de ponto, tá? Só para vocês entenderem. Gosta de dividir as coisas assim, não, 4 pontos, 5 pontos. Aí dentro do ponto tem o ponto A, B, C, D. Então eu não vou fazer diferente, beleza? Então, vou passar por 3 pontos dentro desse segundo ponto. Que segundo ponto? Um poderoso reconciliador. Mas como que tudo isso acontece? Primeira coisa, Deus demonstra o seu amor tomando a iniciativa da reconciliação. Verso 18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Quem toma a iniciativa é Deus. Quem reconcilia as partes brigadas em guerra é Deus. Quem pecou contra o homem foi Deus. Quem disse não para Deus foi o homem. Perdão, quem pecou contra Deus foi o homem. Quem disse não para Deus foi o homem. Quem se levantou da mesa da comunhão de Deus e se assentou na mesa da comunhão com o diabo foi o homem. Quem deu as costas para Deus foi o homem. Quem entrou em guerra contra Deus foi o homem. Foi eu e você. Fomos eu e você. Só que o que a Bíblia nos apresenta é que é Deus que vem resolver isso. É que Deus que vem até o homem. Deus que procura o homem, Deus que vem reconciliar essa guerra, essa separação, essa inimizade. É Deus que vem curar isso. É Deus que vem mediar essa reconciliação. É Ele que vem resolver tudo que nós criamos. Todo o mal, toda a tristeza, toda a dor que nós criamos. E Deus poderia ter feito completamente diferente com cada um de nós aqui. Entenda isso. Antes do homem pecar, antes de Adão e Eva pecarem, os anjos já haviam se rebelado contra Deus. O diabo, que era um anjo de luz, ele encabeça uma insurgência no céu. E alguns anjos dão ouvidos para aquele clamor, para aquela insurgência dele, e junto com eles se rebelam contra Deus. Esses anjos são lançados para longe da presença de Deus. São lançados do céu. São afastados de Deus. Para esses não tem perdão. Deus condenou eles eternamente. Não tem remédio para eles. Não tem solução para eles. Eles estão condenados eternamente, junto com o general deles, o diabo. Deus poderia ter feito isso conosco. Deus poderia ter feito conosco a mesma coisa que ele fez com aquelas pessoas que viviam na época de Noé. Noé pregava em nome de Deus, dizendo para as pessoas atentarem para aquilo que ele estava falando, que elas precisavam ouvir a voz do Senhor, se arrepender dos seus pecados, confiar em Deus, e aí sim ele salvaria elas. Aquelas pessoas pensam que Noé está maluco, riem dele. E o que acontece? Deus mata aquelas pessoas através do dilúvio. Deus poderia ter feito a mesma coisa que ele fez com o povo de Israel no deserto, aquela geração que não viu a terra prometida. Por causa da sua murmuração, por causa do seu pecado, Deus não deixa eles conhecerem Canaã, a terra prometida. Deus poderia ter feito isso com a gente também. Deus poderia ter feito a mesma coisa que fez com Ananias e Safira, com Nadab e Abiú, com Datã e Abirão, com vários outros exemplos da Bíblia. Mas não é isso que ele faz. Para algumas pessoas, Deus decide revelar o seu escandaloso e poderoso amor. Que em alguns momentos, assim, bem entre aspas aqui, tá, gente? Que em alguns momentos chega até a ser irritante. Né? Porque quando tu olha para o amor de Deus, tu pensa assim, não, realmente, Deus me amou apesar dos meus pecados. Talvez você não tenha feito coisas assim tão hediondas, né? Coisas tão sérias, tão graves. Não que qualquer pecado não seja grave, tá? Todo pecado, por ser contra Deus, é um crime, é grave. Só que quando eu falo do amor de Deus aqui, que ele escolheu demonstrar para nós, eu não estou falando só de mim e de você. Eu estou falando de genocidas. Eu estou falando de pessoas que foram capazes de usar seres da sua mesma espécie para experimentos. Eu estou falando de pessoas que foram capazes de lançar uma bomba numa cidade cheia de crianças, de mulheres grávidas e dizimar a cidade inteira. Eu estou falando de pessoas que, não só satisfeitas e venceram o inimigo,
estupra aquelas pessoas, usa aquilo para prazeres imorais. Eu estou falando desse tipo de pessoa que Deus escolheu mostrar o seu amor. Quando eu falo isso, a coisa fica mais escandalosa, não fica? E chega até a ficar, como eu disse, irritante. Porque chega um momento e fala assim, mas como? Como que Deus decide mostrar o amor para pessoas desse tipo? O único e verdadeiro Deus vem ao encontro do homem que o traiu. E essa é a verdade que o Evangelho apresenta. O único Deus verdadeiro, não existe Deus maior que o nosso Deus. Não existe outro igual a Deus. Não tem ninguém acima, não tem ninguém do lado. Só tem pessoas abaixo. Esse Deus que não precisa de nada, esse Deus que é completo, que tem todo o louvor, que tem todo o amor, que tem toda a comunhão que ele necessita dentro de si mesmo, porque ele é trino, dentro de si mesmo ele tem tudo aquilo que ele precisa. Esse Deus decide revelar a nós o seu amor. E não se engane, não pense que, então é porque Jesus morreu na cruz, aí Deus passou a amar a gente. Não. Deus nos ama. E por isso a cruz acontece. Deus nos ama, por isso ele vem até nós. Deus nos ama, por isso ele nos reconcilia com ele. Deus nos ama e por isso ele nos salva. Nós não podemos fazer nada para isso, para tornar Deus favorável a nós. Nós, homens, não temos nada em nós que nos torne atraentes para Deus, que faça ele querer se reconciliar com a gente. Ele faz isso por única, exclusiva graça e misericórdia da parte dele, demonstrando o seu grande amor com que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, como Paulo diz na sua carta aos Romanos. Mas para que essa obra fosse possível, para que tudo isso acontecesse, um alto preço teve que ser pago. E aqui é o nosso segundo ponto, dentro do segundo ponto, tá? Essa reconciliação que Deus fez, que Deus promoveu, custou um preço muito alto. Custou muito caro para Deus. Deus nos amou e ele nos dá o seu Filho. Deus nos amou, Cristo encarna. Deus nos amou, ele sofre no nosso lugar e paga a nossa dívida. Deus nos amou e Cristo morre por nós. A reconciliação de Deus com os homens custou para Deus a morte, a vida e morte, obviamente, do seu próprio Filho. Eu não sei você que tem filho, mas a gente falava sobre isso lá no grupo dos presbíteros, né, e das esposas essa semana. Eu não sei como é que você fica quando seu filho está doente, mas quando meus filhos estão doentes, cara, eu fico transtornado. Eu fico assim, eu queria trocar de posição. Eu queria que aquilo que ele está sentindo viesse para mim, que eu ficasse doente e ele ficasse bom. Eu não consigo ver aquilo. Eu fico realmente muito triste, eu fico realmente querendo poder fazer alguma coisa a mais para meu filho ficar curado. Se nós que somos pecadores, limitados, sentimos isso, você imagina Deus vendo o filho dele sendo sacrificado pela mão daqueles que se rebelaram contra ele. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem perceber isso? Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, a palavra de Deus diz assim, não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Deixa eu tentar contar uma história para ficar mais fácil de mastigar, né? É um exemplo imperfeito, mas para você entender um pouco melhor o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Imagina que um homem, ele tem uma esposa, ele ama muito a sua mulher, e como prova desse amor por ela, ele ama tanto a mulher dele, mas tanto a mulher dele, que esse amor transborda dele. E ele chega para a mulher dele e fala assim, meu amor, eu quero ter filhos com você. Aí, mas por que você quer ter filhos? Porque eu te amo tanto, que eu quero criar, né, eu quero gerar novas pessoas, novos recipientes desse amor que transborda de mim, para que mais pessoas passem a te amar. Isso é o auge do amor, tá? Só para vocês entenderem aqui. Você amar tanto uma pessoa que você quer gerar outras para que essa pessoa seja amada como você ama. Esse era o plano de Deus. Se você abrir o Evangelho de João, no capítulo 17, verso 24, você vai ver que Deus tinha um plano antes da fundação de todas as coisas, que era que o amor que nele habita pelo Filho habitasse em mim e em você. Então, basicamente, é a mesma história. E aí, esses filhos nascem. O homem faz todo o esforço que está ao seu alcance para trazer eles para perto da sua esposa, fazer com que eles amassem ela, como ele a ama. Vai passando os anos, esses filhos não amam a esposa como esse marido queria, como esse pai queria. Eles, na verdade, se distanciam dessa mulher, eles não obedecem a ela, eles não amam ela, eles não se relacionam direito com ela. E, para tornar esse exemplo ainda mais parecido com o que aconteceu, de uma forma insana,
esses filhos se juntam para conspirar, para planejar a morte da mãe. Eles planejam e executam. Matam a mãe deles. Loucura isso, né? Mas calma, não é nem tudo o que aconteceu ainda. No dia do julgamento desses filhos, eles são considerados, obviamente, culpados. Só que na hora de pagar a pena deles, imagina que eles tenham recebido a pena de morte. Mas na hora de receber a pena, o pai lá de trás levanta a mão e fala: ei, me mata no lugar deles. Aí todo mundo olha, mas como assim? Eles mataram, como assim? Eles acabaram de matar a mulher que você amou por toda a sua vida. Ele fala: não, mas eu amo eles. Pode me matar no lugar deles. É um exemplo imperfeito, mas é exatamente assim que acontece conosco e Deus. Deus deu a criação como um presente para o seu filho. Ele queria que nós fôssemos recipientes do amor dele pelo filho. O que nós fizemos? Nos insurgimos contra o filho e o matamos na cruz. Mas a despeito disso, o pai, no seu filho, vem e morre, se sacrifica em nosso lugar. Essa é a obra de Deus. Isso é o Evangelho. É isso que Deus faz. É por isso que eu e você precisamos desesperadamente de Jesus. Porque não existe mais ninguém que possa fazer isso. Não existe mais ninguém capaz de fazer tal coisa. E você pode perguntar assim, mas por que tudo tem que ser tão cruel desse jeito? A Bíblia é clara. Hebreus capítulo 9, verso 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão de quê? De pecados. Sem derramamento de sangue os pecados não são perdoados. Sem derramamento de sangue os pecados, a dívida que o pecado gera não é paga. Sem derramamento de sangue não há remissão. Só que, esse sangue que havia de ser derramado tinha que ser um sangue perfeito. Tinha que ser um sangue vindo de um sacrifício perfeito. Eu e você somos perfeitos? O nosso sangue bastaria para esse sacrifício? O nosso sangue bastaria para esse sacrifício? Não. Imagina a melhor pessoa que você conheceu na sua vida. O número infinito de bondade que ela fez. Tá? Até essa pessoa, se ela não tem Jesus se entregando no lugar dela, o sacrifício dela por ela mesma não seria satisfatório diante de Deus. Não iria remir os pecados dela. Não iria pagar por nada. Por nem um milionésimo da dívida que ela tem com Deus. É assim que as coisas são. O que nós precisamos, então? De Jesus, com a sua vida perfeita, com a sua morte e com a sua ressurreição. Jesus é tudo o que eu e você precisamos. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando assim, não, eu preciso de uma solução financeira na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Antes dessa solução financeira, você precisa de Jesus. Eu preciso resolver um problema com a minha esposa, com meu pai, com meu filho, com a minha mãe, seja lá quem for, com meu amigo. Antes de resolver esse problema, você precisa de Jesus. Eu tenho que resolver um problema no trabalho. Antes disso, você precisa de Jesus. Porque só Ele, somente Ele, pode resolver o maior problema, a maior dor, a maior guerra, a maior separação da sua vida, que é a separação com Deus. Jesus é tudo que eu e você precisamos. Jesus, e de novo eu repito isso, não é para gastar tempo, não é para ganhar tempo, não. É para ficar bem gravado na mente, no coração de cada um de vocês aqui. Se vocês esquecerem de todo o restante, vocês vão lembrar dessa frase. Num dia, no meio do caos, no meio do desespero, talvez isso bate lá no fundo do teu coração, ou então vem aqui, estalar na tua cabeça. Jesus é tudo o que eu e você precisamos. Somente Ele, por meio da vida perfeita dele, da sua morte e da sua ressurreição, pode oferecer o sacrifício perfeito em nosso favor, em favor daqueles que nele creem. E essa reconciliação, ela é inabalável. Esse é o terceiro e último ponto, dentro desse segundo ponto. A obra da cruz é uma obra de substituição. Foi assim que Jesus fez tudo isso que eu falei para vocês. Porque se você for pensar direito, o justo era acontecer o que com Adão e Eva? O justo era acontecer o que com eles? Eles serem condenados. O justo era eles serem lançados no inferno. Assim como eu e você. Cada um de nós que não cremos em Jesus, que não confiamos nele como nosso único e suficiente Salvador, o justo conosco
é sermos lançados no inferno, é recebermos a retribuição por causa do nosso pecado. E se Deus, ele simplesmente pegasse toda essa nossa culpa e varresse para debaixo do tapete, lançasse no famoso, mas nunca conhecido, mar do esquecimento, que até hoje eu não encontrei na Bíblia, né? Se alguém encontrar, por favor, manda uma mensagem no WhatsApp, né? Mas se alguém encontrar esse tal do mar do esquecimento, me fala aí. Mas, né? Então, para que, se Deus ele simplesmente pegasse o nosso pecado e fizesse isso, desconsiderasse esse e falasse, não, agora está todo mundo justo, pode vir, a casa é nossa. Ele seria justo? Seria justo? Não. Deixa eu mudar o exemplo para você entender melhor. Você chega na sua casa, tem um homem estuprando a tua mulher. Você chega na sua casa, tem uma pessoa torturando e matando teu marido. Você chega na sua casa, tem um homem violentando tua mulher e teus filhos. Tá? Você consegue pegar esse homem, a polícia chega, leva ele para julgamento, né, se ele ainda está vivo, né? Mas vamos supor que por um milagre de Deus esse homem continuou vivo, tá? Essa pessoa continuou viva. E ela é levada a julgamento. Chega no dia do julgamento, o juiz diz assim, bom, eu sou um juiz muito bom, sou um juiz muito bondoso, por isso eu te considero inocente. Isso é justo. Mas o juiz é bom. Mas isso é justo? Não. Tá vendo que quando é contra nós a coisa fica diferente? É mais fácil da gente entender? Sim ou não? Então, não seria justo esse juiz fazer isso. É a mesma coisa que Deus olhar para o homem pecador e falar, não, pode vir para sempre comigo no céu, reconciliação, perdão, tudo de graça, assim, nada, tá tudo bem. Se ele varresse nossos pecados para debaixo do tapete. Estão entendendo isso? Deus não seria justo. E não sendo justo, ele deixa de ser Deus, porque ele deixa de ser perfeito. Ele se iguala ao homem. Entenderam isso? Como que Deus lida então com essa tensão? Dele salvar, reconciliar esse homem pecador com ele, mas continuar sendo Deus. Continuar sendo justo. A resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Por quê? Quem pecou contra Deus foi quem? O homem. Quem deve pagar por esse pecado? O homem. Beleza? Deus não vai cobrar, né, do Felipe um pecado que eu cometi. Deus não vai cobrar do Ismael um pecado do que o Tiago cometeu. Aquele que pecou, esse morrerá. Aquele que pecou, esse pagará. Tá bom? Então, quem pecou contra Deus foi o homem. Então, o homem tem uma dívida com Deus. O homem tem que pagar essa dívida com Deus. Só que o sacrifício que Deus exige para pagar esse pecado e apagar essa dívida é um sacrifício perfeito. Existe algum homem perfeito? Antes de você responder que sim, o que eu estou falando como perfeito aqui? Um homem capaz de cumprir total e completamente a lei de Deus. A lei de Deus que é santa, que é justa, que é boa, que é perfeita. Se existir um homem capaz de fazer ela de ponta a ponta, de cumprir ela de ponta a ponta, sem pecar em nenhum dos pontos dela, esse homem é capaz de se salvar. Só que deixa eu te contar uma coisa. O único que consegue cumprir perfeitamente toda a lei de Deus é o próprio Deus. Porque se eu e você fôssemos capazes de guardar, de cumprir toda a lei de Deus, nós estaríamos no mesmo nível que Ele. Nós não precisaríamos de ninguém para fazer nada por nós, porque nós seríamos perfeitos. Vocês entendem isso? E é essa a realidade do homem? É essa a realidade do homem? Não. Não é essa a realidade do homem. Não existe um homem perfeito, capaz de oferecer um sacrifício perfeito. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de um homem perfeito para pagar pelo seu pecado. Só que, em segundo lugar, nós precisamos de Deus. Porque só Deus é tão bom, tão santo, tão perfeito quanto Deus. Entende isso? Existiu alguém que é 100% homem e um homem perfeito e 100% Deus? Sim, Jesus. Jesus, o homem perfeito, Deus completo, é a resposta, é a maneira, é o método que Deus tem para lidar com esse problema que o homem gerou. Para continuar sendo justo e justificar pecadores. Jesus recebe o meu e o seu pecado. Jesus recebe a minha e a sua culpa. Jesus recebe a nossa morte. Jesus recebe a nossa dívida com Deus e é levado na cruz. E lá na cruz, o que está acontecendo? O Calvário, traduzindo, o Calvário é um lugar de troca
de substituição. Na cruz, Deus está trocando nós por Jesus e Jesus por nós. Era para cada um de nós aqui estarmos lá naquela cruz, pagarmos pelo nosso pecado, sermos lançados no inferno, recebermos a ira justa, santa e de Deus. Eu e você tínhamos uma dívida com Deus. Eu e você ofendemos a Deus. Eu e você criamos uma guerra contra Deus. Eu e você nos rebelamos contra Deus. Eu e você viramos as costas para esse Deus cheio de amor, cheio de bondade e misericórdia. Eu e você fizemos isso. Só que na cruz, quem está morrendo? Jesus. Aquele lugar que era nosso, naquele lugar que era nosso, Deus coloca Jesus, o seu único filho. Ele nos troca por Jesus. Jesus recebe aquilo que era nosso, para que nós pudéssemos receber aquilo que era dele. Jesus nos troca, Jesus nos substitui, Jesus ocupa o nosso lugar. Perfeito? Ao fazer isso, o que Deus está fazendo? Existe uma palavra chamada imputação. O que significa essa palavra? Uma palavra da economia, né? Onde você coloca na conta de alguém aquilo que lhe é devido. Beleza? Então, imputei uma dívida ao fulano. Coloquei na conta dele essa dívida. Perfeito? Estão entendendo o que eu estou falando? Tá? O que Deus está fazendo na cruz, então? Em primeiro lugar, Ele não está imputando o nosso pecado a nós. Olha só. Verso 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando com o mundo, não levando em conta o pecado dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Aí, você pode perguntar, mas como que Ele fez isso? Pula para o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É assim que a coisa acontece. Em primeiro lugar, Deus não imputa o meu e seu pecado a nós. O que Ele coloca na nossa conta é completamente diferente do pecado. Ele pega o pecado que era meu e que era seu e coloca na conta de outro. Ele não está lidando conosco da maneira que nós merecíamos. Ele está agindo conosco com misericórdia. Ele não está dando para nós aquilo que nós merecemos por causa do nosso pecado. A segunda coisa que Deus faz na cruz, Ele imputa o nosso pecado em Jesus. E agora Ele age com graça, porque Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos receber. Entenderam essa diferença? Misericórdia, nós não recebemos o que merecemos. Graça, nós recebemos o que não merecemos. Ok? Então, Ele imputa o nosso pecado em Jesus. Jesus está na cruz morrendo como um mentiroso. Jesus está na cruz morrendo como um adúltero. Jesus está na cruz morrendo como um idólatra. Jesus está na cruz morrendo como um ladrão. Jesus está na cruz morrendo como um estuprador, como um genocida, como toda e qualquer sorte de pecados que o mundo possa ter e abarcar. Jesus está morrendo assim. A verdade morre como um mentiroso. Vocês entenderam isso? O dono da vida morre como um assassino. O único e verdadeiro Deus morre como um idólatra. Alguém que teve outro Deus diante dele. Alguém que tomou o nome de Deus em vão. Alguém que cultuou imagens. O descanso do povo de Deus morre como uma pessoa que nunca aguardou o dia do Senhor. Vocês entendem o absurdo da cruz? Deus está imputando o nosso pecado em Cristo. E a terceira coisa que acontece, o que torna a nossa reconciliação inabalável, Deus não está imputando o nosso pecado a nós, não só está imputando o nosso pecado em Cristo, mas Ele está imputando a justiça de Cristo na nossa conta. Essa história não é só de uma dívida que foi perdoada, mas é de um crédito que foi também creditado na nossa conta. Se nós simplesmente recebêssemos o perdão dos pecados, qual seria a nossa próxima atitude depois disso? Chuta. Pecado. Porque você só recebeu o perdão. Mas não é só isso que acontece. Na cruz, Jesus recebe o meu e o teu pecado. E nós recebemos a justiça dele. É literalmente assim. Eu e você tínhamos uma dívida trilionária com Deus, que nós nunca poderíamos pagar. Deus esquece essa dívida. Deus perdoa essa dívida. Deus apaga essa dívida na nossa conta. Mas Ele não só apaga essa dívida, Ele deposita um valor trilionário na nossa conta.
Ou seja, nós somos tornados, então, justos diante de Deus. Sendo justo, nós podemos, de uma vez por todas, ser reconciliados. Sendo justos, nós podemos, de uma vez por todas, ser reaproximados a Deus. Sendo justos, nós podemos, de uma vez por todas, chamar Deus de meu Deus, de meu Senhor. Vocês entendem isso? O nome dessa doutrina na teologia é justificação. Jesus está recebendo a minha e a tua culpa. E nós estamos recebendo a justiça de Cristo. É como se eu e você tivéssemos vivido a vida que Jesus viveu. Diante de Deus hoje é assim. Como se eu e você tivéssemos vivido a vida perfeita que Jesus viveu. E Jesus tivesse vivido a vida imperfeita que eu e você vivemos. É isso que acontece na cruz. E sendo essa a verdade que a cruz nos revela, essa justiça que nós recebemos, a nossa reconciliação com Deus é inabalável. E a palavra de Deus diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo, ele fala isso, ele chega a essa conclusão justamente depois de perguntar: quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Cristo quem o justifica. Quem pode acusar hoje um filho do Senhor? Quem pode acusar alguém que tem a sua fé no Senhor Jesus Cristo? A resposta é ninguém. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Se você é massacrado por erros que você cometeu no passado, se a vida que você vive hoje é uma tentativa desesperada sua de apagar coisas erradas que você fez no passado. Eu cometi tal coisa, agora eu quero viver correto, eu quero fazer o oposto a isso. Se você é esmagado por isso, se você leva um peso nas tuas costas por causa de coisas erradas que você cometeu no passado que você não tem coragem nem de pronunciar, nem de pensar, saiba de uma coisa: aqui está aquele que pode aliviar esse teu fardo. Aqui está aquele que pode perdoar o teu pecado e receber ele sobre ele e levar ele para a sua morte, e de forma que esse pecado nunca mais tenha nenhum poder sobre a tua vida. O Calvário é o lugar onde o diabo é sempre derrotado. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que o diabo ele é o nosso acusador. Ele é o acusador dos servos do Senhor. Só que se nós já estamos justificados por Deus, o que resta para o diabo? Derrota. Se você não tem a Deus, a acusação que o diabo traz toda vez na sua mente, no seu coração, por coisas que você fez no passado, é justa. Porque ninguém morreu por você. Porque você ainda não confia na morte de Cristo por você. Porque você não confia ainda no perdão de Jesus por você. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, em fé, em confiança nele, na obra dele, em quem ele é, o que ele fez, o diabo não tem mais poder sobre você. Essa acusação não pesa mais contra você. Jesus te perdoa. O seu passado agora é Cristo. O seu passado agora é Cristo. Amém? Entendem isso? Mas a pergunta que esse texto faz também, e a gente precisa responder, né? Porque é muito bom ler a palavra de Deus, saber as coisas que ela está falando, mas a palavra de Deus ela tem que ser lida contra nós. Tá? Então a pergunta que esse texto faz é o seguinte: o que a tua vida revela sobre quem é Jesus? O que a tua vida tem revelado sobre quem é Jesus? A tua vida revela que Jesus é o reconciliador dos homens. A tua vida revela que Jesus é a única esperança que o homem tem. A tua vida revela que Jesus é o teu maior bem, é a tua maior joia, é a coisa mais preciosa que você já ganhou de Deus ou na vida. E que não existe nada que ultrapasse o valor de Cristo para você. É isso que a sua vida revela? É isso que a sua vida revela? A sua vida revela que Jesus te deu tudo aquilo que você mais precisava, mas que não conseguia conquistar sozinho de maneira nenhuma. É isso que a sua vida mostra? É isso que a tua vida tem revelado para as outras pessoas? Sim ou não? Aqui não tem mais ou menos. A resposta é sim ou é não. Se é sim, continua desse jeito. Pede para ser cada dia mais parecido com Jesus. Se é não, se desespere. Como assim, pastor? Isso, se desespere. Corra para os pés do Senhor, peça perdão pelos seus pecados e não saia dali enquanto no teu coração não bater a certeza de que Deus te perdoou, de que aquele sacrifício na cruz foi por você também. Humilhe-se humilhe-se na presença de Deus. Recorra a Jesus Cristo desesperadamente e receba o perdão que Ele conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Por último, esse texto nos mostra
que nós temos uma grande missão. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que foi feito pecado por nós, aquele que recebeu o nosso pecado sobre ele e nos deu sobre nós a sua justiça, também nos chama para uma grande missão. Reparem só, verso 18. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Deus, junto com o perdão, junto com a reconciliação, junto com a salvação, nos dá uma missão. Nos chama para uma grande, incomparável, gloriosa missão. Nesse mundo marcado pelo ódio, nós estamos vivendo uma guerra agora. A guerra lá da Ucrânia e da Rússia ainda não terminou. Ou então eu estou muito defasado aqui, mas até agora, até onde eu sei, eles continuam em guerra. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão sendo estupradas. Não sei se vocês sabem disso. Pessoas estão morrendo, crianças estão morrendo, mulheres grávidas estão morrendo, idosos estão morrendo, pessoas estão vivendo no subsolo de algumas cidades para poder se proteger de bombas, morteiros, etc. E tudo isso em prol de quê? Em prol de quê? Poder. Tudo isso em prol de poder. Então nós vivemos um mundo marcado pelo ódio. Nós vivemos um mundo marcado por guerras. Nós vivemos um mundo marcado por separações, por relacionamentos quebrados, fracassados, frustrados. Talvez algum de vocês que estão aqui me ouvindo essa noite tenha vindo aqui essa noite assim, fruto de um relacionamento quebrado, fruto de um relacionamento frustrado, fruto de um relacionamento completamente fracassado. E o nosso mundo é marcado por isso. No meio dessa bagunça toda, no meio dessa tristeza toda, Deus nos confere um ministério, o ministério da reconciliação. Que chamado poderoso. Que chamado poderoso. Que missão nobre Deus nos confia. Um teólogo ele diz a seguinte frase: as boas novas do Evangelho não nos chega por intermédio de anjos, não nos é anunciada do céu por vozes fortes e impessoais, nem nos chega por nos debruçarmos sobre empoeirados volumes do passado. Em cada geração, tempo após tempo, dia após dia, essa verdade, as boas novas do Evangelho, ela é transmitida por homens e mulheres que falam de uma experiência que eles próprios viveram. Na verdade, o cristianismo autêntico, o cristianismo verdadeiro, é Cristo falando aos homens pelo Espírito, por nosso intermédio, nos dias de hoje. É isso que Deus nos chamou para fazer. Ser umas pessoas que contam para outras pessoas aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. E através disso, ver Deus agindo pelo poder do seu Espírito na transformação dessas vidas também. Deus não apenas nos reconciliou com Ele, mas também nos comissionou como mensageiros para proclamar a sua boa nova. Deus nos convoca para sermos ministros da sua mensagem. Deus nos convoca para sermos embaixadores da sua verdade. É óbvio, tá? Eu preciso ser honesto com o texto aqui também, que Paulo está falando dos ministros do Evangelho. Pessoas que, assim como ele, passavam pelas igrejas anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas esse mesmo Paulo também, por diversas vezes, por mais de uma vez, nas suas cartas, ele convoca as pessoas a fazerem o quê? A serem seus imitadores. Então eu tenho certeza que imitar Paulo também vem para esse chamado aqui. Que ele sabia que Deus tinha feito a ele. Deus havia chamado Paulo para ser ministro da reconciliação. Deus havia chamado Paulo para ser embaixador. Se nós devemos ser imitadores de Paulo, Deus também nos chamou para isso. E o que é a figura do embaixador? Né? O que essa figura remonta? O que essa figura traz para nós? Lá na época onde Paulo escreveu isso aqui, lá na Roma antiga, o embaixador, essa palavra no original ali, ela era usada por uma pessoa que fazia mais ou menos isso aqui. Deixa eu explicar para vocês. Roma dominava praticamente o mundo naquela época, tá? Então, Roma tinha suas províncias espalhadas por todo o mundo. E existiam dois tipos de províncias romanas.
A província que estava em paz com Roma, província onde a Pax Romana havia sido instalada completamente. E essas províncias elas eram dadas ao cuidado do Senado. Tá? Os senadores cuidavam dessas províncias. E existiam as províncias imperiais, onde o imperador era a voz imediata sobre tudo que acontecia naquele lugar. Essas províncias eram marcadas por regiões onde havia ainda guerra contra o Império Romano. Eram regiões onde a qualquer momento poderia estourar uma insurgência contra Roma. Para essas províncias, quem o imperador enviava para ser seu representante? O embaixador. Então, aos olhos de Deus, o mundo é uma grande província imperial. E nós somos aqueles que ele envia para, nessa província, impormos, vamos dizer assim, nos posicionarmos, trazermos a vontade do imperador. E também existia uma outra possibilidade para esse embaixador, que era qual? Quando o império decidia que determinada região deveria virar uma província romana, eles mandavam, primeiramente, o embaixador para, junto com o general, campeão da guerra, né? Qualquer semelhança é pura coincidência, tá, gente? O general que era o vitorioso na guerra, o general do exército vitorioso na guerra, para que ele, junto com esse embaixador, fosse naquela terra tratar os termos da paz. Tratar os termos de agora do domínio de Roma sobre aquele lugar. Então, de certa maneira, o embaixador também era aquela pessoa que trazia o império, a vida do império romano para aquela província. E buscava com isso trazer a paz para aquele lugar. E é exatamente isso que Paulo está dizendo que nós somos. Somos aqueles que são responsáveis por esse mundo, que é uma província imperial, que se rebelou contra Deus, sermos os embaixadores da paz de Deus. E sermos também aqueles que anunciam a vontade de Deus para esse mundo. Características de um embaixador, vamos lá. Ele vive numa terra estranha. Assim como nós somos cidadãos dos céus, estamos ainda nesse mundo. Esse mundo não deve ter todas as nossas esperanças. O que nós mais ansiamos, o que nós mais esperamos, o que nós mais desejamos, não deve estar aqui. Porque nós não somos daqui. Aqueles que nasceram de novo por meio do Senhor Jesus Cristo, o fim deles não é esse mundo. O fim deles é a Nova Jerusalém. É um mundo reconciliado, um mundo sem pecado. Mas é a característica de um embaixador estar sempre numa terra estranha. Segundo, o embaixador, ele fala em nome do seu país, naquele país onde ele está. Logo, nós somos chamados, então, a anunciar a palavra do nosso Deus, a trazer a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para esse mundo onde nós vivemos, que não é o nosso mundo. Existe uma missão que Deus exige de nós, que é anunciarmos a verdade dele por meio das nossas vidas. Terceiro, o embaixador, ele representa a sua nação. A honra de uma nação, de forma imediata, ela é defendida e representada por um embaixador. Então nós não devemos apenas comunicar a verdade do Evangelho. Nós devemos, através das nossas vidas, autenticar essa verdade. Através das nossas vidas, honrar a nação de onde nós somos. Através das nossas vidas, mostrar que nós seguimos a lei dessa nação, mesmo estando em uma terra estrangeira. E por último, o embaixador nunca se naturaliza. O embaixador ele nunca se torna um natural daquela terra. Até porque, se ele se tornasse um natural daquela terra, ele deixaria de ser embaixador numa terra estranha. Entende isso? Ele passaria a ser um natural daquela terra. Assim também devemos ser nós. Não nos naturalizarmos com esse mundo. Não estarmos à vontade aqui. Não estarmos à vontade nesse mundo que está em rebelião, em guerra, em separação, em inimizade com Deus. Aqui, definitivamente, não é o nosso lugar final. Se você tem o mundo, o aqui e o agora, como seu lugar final, como o lugar dos maiores anseios do teu coração, me permita te dizer uma coisa. Você não poderia ser uma pessoa mais infeliz. Você não poderia ser uma pessoa mais infeliz. Porque o mundo que está vindo até nós, o mundo do qual nós somos parte, mas que estamos separados ainda por um tempo, é um mundo sem nenhum mal, sem nenhuma lágrima, sem morte, sem dor, sem doença, sem mentira, sem separação.
sem nenhuma dessas coisas terríveis que o pecado trouxe para a nossa realidade. Se você deseja só isso aqui, você não poderia ser uma pessoa mais infeliz. Mude os seus anseios, mude as suas expectativas, mire ela para o céu, onde o nosso Senhor Jesus está sentado à direita de Deus. E Deus, por meio de nós, nos faz um apelo. Fazia naquela época por meio de Paulo, e hoje por meio, acredito que por meio de mim, e por meio de todos aqueles que já nasceram de novo, estão com Ele, Jesus apela nessa noite: reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus. Se você está aqui nessa noite, você entrou aqui, Deus não é o teu Senhor, Deus não é o teu Salvador, Deus não é, você não tem fé em Deus, você não se chama de cristão, você não confia em Deus como seu único e suficiente Salvador, saiba, Deus não te trouxe aqui à toa e Ele exige, Ele apela, Ele te exorta a se reconciliar com Ele aqui nessa noite. Jesus está aqui. Jesus está sendo ofertado para você. Você não tem que pagar nada para isso. O que você tem que fazer é reconhecer sua condição, reconhecer que Deus pode lidar com ela e que Ele está sendo ofertado para você aqui nessa noite. E se você também já conhece a Deus, né? Às vezes a gente parece que, não, estou falando só para aquele que não é cristão, não. Se você que já diz conhecer a Deus há um tempo, que caminha com Deus há um tempo, mas essa noite você percebeu que, peraí, o que eu vivo não é isso aí. Você chegou à conclusão de que a sua vida, na verdade, tem sido uma caminhada para longe de Deus e não para perto. Saiba, Deus também te chama a se reconciliar com Ele. A abandonar essa vida de pecado de uma vez por todas e se reconciliar com Ele também de uma vez por todas. Essa mensagem, ela termina com 2 versos. O verso 1 do capítulo 6 e o verso 2. Mas antes de nós falarmos dele, eu preciso que você responda uma última pergunta. Porque essa pergunta ela é óbvia no texto. Eu não teria como terminar a mensagem sem falar. Essa pergunta seria injustiça da minha parte. A pergunta é o quê? A tua vida, a vida de cada um de vocês que estão sentados, a minha vida, tem sido uma resposta a essa convocação de Deus? A tua vida tem vivido em função dessa missão? A tua vida tem sido a vida de um ministro da reconciliação de Deus? A tua vida tem sido a vida de um embaixador de Deus? Ou Deus para você é um amuleto? É um xamã? Né? Deus para você é aquele que você corre para quando as coisas apertam. Tá bom, se você fizesse isso uma vez e decidisse pro resto da sua vida entregar a vida para Deus, até valeria a pena. Mas você faz isso todas as vezes e se afasta de Deus. Você acha que dá para levar a vida com Deus me desculpa a expressão, mas não tem coisa melhor para falar, na sacanagem. Sabe? Uma hora tá, uma outra hora não tá. Uma hora tá, uma outra hora não tá. Uma hora Deus é a última, uma hora ele não presta. Uma hora é Ele que manda, na outra hora é você que manda. Como que você tem vivido a vida? Você tem vivido a vida de forma a revelar esse Deus que veio para reconciliar o homem consigo? Que essa é a maior bênção que Ele tem para dar para o homem. Não é dinheiro, não é cura, não é relacionamento, não é nada disso, ainda que essas coisas sejam boas. Mas não é isso o principal. Ele veio principalmente reconciliar o homem com Deus. A sua vida tem revelado isso. Se uma igreja ela deixa de cumprir esse ministério, ela já perdeu a sua função. Se uma igreja deixa de ser o lugar onde a mensagem de reconciliação de Deus é anunciada, ela perdeu a sua função. Então você veio aqui essa noite para ouvir isso. Porque nós temos buscado ser uma igreja fiel a isso. E nós estamos aqui dia após dia anunciando essa verdade de que Deus em Cristo está pronto para reconciliar um homem consigo. E não tem semana melhor para essa pergunta, sabe por quê? Porque há uma semana atrás, a gente estava comemorando o quê? E a gente fez uma festa incrível. A gente fez a maior festa do mundo lá na nossa igreja, lá em Porto Alegre. Foi lindo, foi poderoso. Foi poderoso o que Deus fez naquele domingo de Páscoa. Foi maravilhoso o que Deus fez ali naquele lugar. Está filmado, você pode ver depois. Não só ficar pelas minhas palavras, você pode ver ao vivo. Né? Ao vivo não, porque já passou, mas você pode ver lá filmado. Né? Foi maravilhoso o que Deus fez.
Só que todas aquelas lágrimas, todas aquelas palmas, todo aquele louvor espontâneo, alegre, tudo aquilo, o que isso fez? O que isso desagou? O que isso impactou a tua semana a partir daquele domingo? O quê? Aquela festa maravilhosa te fez levar o evangelho a mais pessoas? Te fez levar a mensagem de reconciliação com Deus? Te fez levar a ser o embaixador de Deus ao longo dessa semana? Sim ou não? Se não, não adiantou de nada. Senão o que a gente está vivendo é uma mentira. É uma farsa. E a gente tem que parar hoje aqui, virar as costas e viver de verdade com Deus. Parar de brincar, de ser crente e levar essa missão que Deus nos deu a sério. O que você tem feito, meu irmão? Como tem sido a tua vida? Se alegrando de culto em culto e é só isso? A vida que Deus nos chamou para viver, a vida que Deus morreu para que a gente vivesse, ela não é aqui, ó, dentro dessas 4 paredes aqui. Você ser crente aqui é seguro para você. Dentro dessas 4 paredes, você ser cristão é seguro. O que Deus nos chamou para ser é ser cristão para fora dessas paredes. Lá que está o perigo. Você está disposto a correr esse perigo? A tua vida tem corrido esse perigo? Em nome de Jesus? Sim ou não? Se não, hoje também é dia de você se reconciliar com Deus. Porque o texto ele é claro, ele mostra pra gente. É imediato. Olha só. Verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos seres humanos. E, repara que ele não dá um ponto e vírgula. Ele não bota uma barra. Ele fala, ao mesmo tempo que reconciliando, não levando em conta os pecados dos homens, reconciliando os homens consigo, ele nos confia a palavra de reconciliação. Ou seja, eu posso arriscar a dizer que uma coisa está diretamente ligada à outra. E se uma das coisas não é verdade, tudo é mentira. Se da sua boca e da sua vida não é vivida a mensagem de reconciliação, você não experimentou esse perdão. Você não experimentou esse perdão, você não conheceu esse perdão ainda. Porque no dia em que você conhecer, necessariamente, você vai viver para anunciar essa mensagem. Como tem sido a tua vida? Como tem sido a tua vida em resposta a essa missão, a essa convocação de Deus? Por último, verso 1 do capítulo 6. Nós só podemos dar 2 respostas diante de tudo que foi falado aqui. Não porque fui eu, mas é porque é a palavra de Deus. Esquece de mim. Esquece de mim. Esquece que foi um carioca que falou, tá? É a palavra de Deus. Beleza? É a palavra de Deus. Eu não estou inventando nada aqui. Só estou lendo o que está escrito e te ajudando a entender. Perfeito? Olha o verso 1 do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. É isso que acontece quando você, domingo após domingo, sábado após sábado, culto após culto, reunião após reunião, leitura da Bíblia após leitura da Bíblia, leitura de livro após leitura de livro, oração após oração, faz, pratica, vive todas essas coisas, experimenta tudo isso e a tua vida não muda em nada. Você continua vivendo uma mentira às escondidas. Você vive uma vida dupla. Aqui dentro, você é o baita do cristão. Serve em tudo, está disposto para tudo, levanta a mão, adora, louva a Deus com alegria, com vida, com energia. Fora daqui, você é um desgraçado. Você é um filho do diabo. Isso é tornar a graça de Deus em vão. Tornar ela vã. É você chegar aqui e ouvir tudo isso que você ouviu, se dizer cristão e sair por aquela porta, viver em rebelião de novo contra Deus. Sabe você, meu irmão, que um dia essa palhaçada vai acabar. Eu acredito piamente nisso. Um dia Deus virá. E é isso que Paulo fala no verso 11 desse mesmo capítulo. Um dia Deus virá, um dia estaremos face a face com o nosso Deus. E Ele conhece todas as coisas. Nada fica escondido dele. Nada. Por isso que eu estou dizendo que essa palhaçada vai acabar. Porque você estará diante daquele que conhece você melhor do que você mesmo. A palavra de Deus nos diz que existem pecados em nós que nem nós conhecemos. Quem vocês acham que conhece? Jesus. E um dia eu e você estaremos diante dele. Se em vida nós tornamos a graça de Deus vã, o que esperar desse dia? Bondade da parte de Deus? Um abraço de Deus? Um tapinha nas costas de Deus e falar, vem, servo bom e fiel, vem passar a eternidade comigo. É isso? É óbvio que não. É óbvio que não.
E a segunda possível resposta que você pode dar é não. Deus fez um chamado aqui essa noite. Reconcilie-se comigo. Reconcilie-se comigo. Eu estou te exortando, em nome de Jesus, reconcilie-se com Deus. E você pode simplesmente dizer não. Isso é o verso 2. Porque ele diz, no tempo aceitável escutei você e no dia da salvação socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Saiba você de uma coisa, você pode não acreditar em nada do que eu falei, você está livre para isso. Eu fico muito triste, porque se depois daqui você morrer, e nós nos encontrarmos de novo somente diante de Deus, você vai olhar para mim e falar, por que eu não acreditei no que você falou? Fico muito triste. Você pode não acreditar em nada do que eu falei aqui, mas saiba você que acreditando você ou não, ao você sair por aquela porta, você está dando uma resposta para o chamado de Deus. Ao sair por aquela porta, você está dizendo sim ou não para esse chamado de Deus. Deus te trouxe aqui, não fui eu, não foi Instagram, não foi Facebook. Por mais que vocês tenham vindo aqui convidados por alguém, quem trouxe você aqui nessa noite, quem colocou você sentado nessa cadeira, foi Deus. Nada é por acaso. Nada é por acaso, nada é à toa. Não foi você que projetou isso. Deus te trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui essa noite, Ele exige uma resposta de mim e de você. Ao sair por aquela porta, você vai estar dizendo sim ou não para Deus. Talvez você diga não pensando que você ainda tem tempo. E eu te pergunto, quem te garante isso? Quem te garante isso? Vocês nunca ouviram histórias de pessoas que morreram antes de chegar na adolescência? Vocês nunca ouviram histórias de pessoas que morreram antes de chegar na juventude? Vocês nunca ouviram histórias de pessoas que morreram antes de casar, antes de ter filho? Vocês nunca ouviram histórias de pessoas, você que é crente há mais tempo, você nunca ouviu história de pessoas que saíram da igreja falando, não, depois eu me volto para Deus. E não houve um depois? Quem te garante que você vai ter esse tempo? Por isso que hoje é o dia da reconciliação com Deus. Hoje, Deus está de braços abertos para te dar Jesus, que te reconcilia com Ele. O que você vai responder? Que em nome de Jesus, a minha oração é que você veja que você necessita de Cristo, de que Cristo é tudo aquilo que você sempre procurou, mas não sabia, de que você se renda a Ele reconhecendo os seus pecados, de que você se renda a Ele reconhecendo que Ele é o seu Senhor, que Ele é o único que pode te salvar, Ele é o único que pode te reconciliar com Deus, que não existe nenhum outro caminho para se chegar a Deus que não Cristo Jesus, o Senhor. Que você reconheça isso e se renda a Ele de uma vez por todas. E que esse sábado fique marcado na história da tua eternidade, como o dia em que você foi reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. Diga sim a Jesus. Não adie isso. Jesus é irresistível. Jesus é irresistível. Você pode achar que você saiu daqui dizendo um não muito correto, mas saiba, você está dizendo não para a pessoa mais irresistível que já existiu nesse mundo. Um dia, se Ele quiser a tua vida, Ele vai tomar ela de você. E você não vai resistir mais a Ele. Que esse dia seja hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos levantar? E agora nós vamos responder esse sermão de três maneiras. A primeira forma que nós vamos responder esse sermão é participando da mesa do Senhor. Jesus entregou a sua vida por nós. Jesus entregou a vida dele por mim e por você. Ele entregou o seu corpo, ele derramou o seu sangue. E é isso que nós confessamos ao participar da ceia do Senhor. Haverão dois casais aqui na frente, né? Um aqui, outro ali, ou na verdade duas duplas, tá? Para não ocorrer coisas infelizes aqui, né? Dois casais, aí dois homens ali no canto, igreja inclusiva. Não, nada disso. Se alguém tem, né, afetos por pessoas do mesmo sexo, nós queremos receber você e lidar com o seu pecado como nós lidamos com qualquer outro pecado. Mas nós vamos lidar com esse teu pecado dizendo, isso é errado, tá? Não espere nada diferente da gente. Tá? Então, duas duplas de pessoas, uma ali, outra aqui, elas estarão com cálices na mão e pedaços de pães. Né? No cálice bronze estará o suco de uva,
cálice dourado vai estar vinho. Se você tem algum problema com álcool, molhe o seu pão no suco de uva. Bom, se você não tem problema nenhum, molhe o seu pão né, se você também tem essa liberdade e gosta disso, pode molhar o seu pão no cálice dourado, que ali nós temos vinho, ok? Então, mudou? Mudou desde quando isso, gente? Sempre foi. Tá louco. Como é que pode, né? Verdade. Eu era o modelo de mãos da igreja e esqueci disso. Não sei se você lembra disso? A foto lá da ceia, minha mão ali, eu esqueci disso. Perdão, gente, é o contrário. Tá? Eu não quero nenhuma criança bêbada aqui, não quero nenhuma grávida aí dando álcool pro seu neném que está no seu ventre. Então, o cálice bronze é vinho e o cálice dourado é suco. Então, não sei porquê, né? O vinho é melhor do que o suco. Deveria ser o cálice dourado. Mas tudo bem, né? Agora eu estou pensando nisso aqui. Mas eu errei, tá? Perdão. Então, não se esqueçam. O cálice bronze é o vinho e o cálice dourado é o suco. Você vai pegar o pão, molhar em um dos cálices, voltar para o seu lugar. Como que você deve participar da ceia? Em arrependimento. Reconhecendo que você é um pecador carente da graça e da misericórdia de Deus e do perdão dele, confessando os seus pecados. A palavra de Deus diz que se você tem algo contra alguém, se você tem algo contra algum irmão, primeiro você se reconcilia com essa pessoa, você pede perdão, naquilo que tiver ao teu alcance, se depender apenas de você reconciliação, reconcilie-se com essa pessoa, daí então participe do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Quem participa? Aqueles que servem a Jesus, que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador e servem a Ele numa igreja. Às vezes você não está na sua igreja local, mas você é parte de uma igreja, você pode participar. Agora, se você não tem igreja e nem está procurando por uma, você não deve participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Entenderam isso? Alguma dúvida a respeito disso? Além do cálice, né? Agora já está tudo certo, tudo acertado. A segunda maneira que nós vamos responder é ofertando ao Senhor, né? A oferta também envolve a adoração. Aí alguém pode falar assim, tá vendo? Chegou a hora do dinheiro. É verdade, nós falamos abertamente do dinheiro aqui na igreja, porque nada disso que vocês estão vendo aí, luzes, tinta na parede, instrumentos, microfone, seja lá o que for, nada disso se paga sozinho. É óbvio que nós precisamos de dinheiro para pagar o aluguel desse prédio. É óbvio que nós precisamos de dinheiro para deixar o prédio do jeito que ele está. É óbvio que nós gastamos dinheiro para fazer a missão de Jesus. E também é óbvio que esse dinheiro não vai cair do céu. Ele está no seu e no meu bolso. O que nós contamos aqui é com a sua generosidade. Deus hoje está te dando uma oportunidade de participar daquilo que Ele está fazendo aqui na Grande Porto Alegre. Nós já temos a nossa igreja em Porto Alegre, agora aqui em Canoas, queremos plantar mais igrejas. Ele está te convidando a participar disso. Ele está te dando a oportunidade de participar disso. Lembre-se, Deus não precisa de mim e de você. Se eu e você retivermos aquilo que Ele nos deu para que ofertemos, Ele trará de outro lugar. Quem vai perder somos eu e você. Quem vai perder somos eu e você. Mas nós contamos sim com a sua generosidade. Nada aqui acontece sem dinheiro investido. Nada aqui acontece sem dinheiro sendo colocado, sem o nosso bolso também se convertendo ao nosso Deus. Porque muitos chegam e falam, não, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, eu creio nisso. O coração converte, a mente converte, mas o bolso, não, peraí, o bolso é o órgão mais sensível do corpo, né? Veja bem, precisa de mais tempo aí para daí ele se converter. Não. Jesus te deu tudo. Jesus deu ele todo para você, para te reconciliar com Deus. Tudo que eu e você podemos ofertar a Ele ainda não é nada perto do que Ele deu. Então, em resposta a esse amor, a essa graça, a essa bondade, misericórdia de Deus, ofertem com generosidade. Não é para pastor enriquecer, não é para nada disso. Vocês acham que se fosse para a gente ficar rico, a gente estaria num prédio aqui como esse? A gente teria comprado um prédio infinitamente maior. A gente estaria fazendo coisas infinitamente maiores. Mas não, por quê? Porque falta dinheiro. E esse dinheiro está no teu e no meu bolso. Deus colocou aí para que você doe com generosidade. Se envolva. Se envolva. Se envolva em nome de Jesus. Abrace essa oportunidade. Adore a Deus também com seus dízimos e ofertas. Ali, logo atrás de vocês, na parede do fundo, está colado papéis com os QR Codes. Você pode ir ali ofertar com Pix. Tem aqui também, ó. Vou tirar o tablet daqui já. Tem aqui o nosso gasofilácio, né? Por que isso aqui? Para mostrar para vocês que nós ainda estamos em obras, né? Que ainda nós estamos, como está dizendo aqui, né? Estamos em obras, ainda não está tudo completo. E para que fique completo, nós precisamos
que generosidade seja depositada aqui dentro. Entenderam? Amém? Amém. Amém ou não amém, né? Amém. Né? E por último, você vai... Não vou fazer a pose, porque senão vira figurinha. Então, né? Camila aí que diga. Então, e por último, você vai responder esse sermão adorando a Deus com seus louvores. Vocês já viram a festa que a gente fez no início? Louvamos a Deus, adoramos o nome dele, porque ele nos resgatou, porque ele nos reconciliou, porque ele nos perdoou, porque ele morreu em nosso lugar, porque ele nos deu a sua justiça. Adore a ele com alegria, adore a ele com vontade, adore a ele com gratidão. Imagine que se você tivesse hoje diante de Deus, como você o adoraria? E eu te digo, Deus está aqui. Adore a ele assim, dessa forma. Adore a ele com um coração grato pela obra dele. Se hoje você passou a crer em Deus, se hoje você passou a ver Jesus realmente como aquele que te reconcilia com Deus, que te deu a vida que você sempre procurou, mas não sabia que estava procurando, e hoje você encontrou em Jesus, adore 2 vezes mais, para que esse dia fique marcado na sua vida. Amém? Alguma dúvida, meus irmãos? Vamos adorar a Deus, então vamos responder o nosso sermão? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu peço a Ti, Pai, que em nome de Jesus, essa palavra ela seja escrita nos nossos corações. Senhor, o simples e puro evangelho foi aqui anunciado. Não por mim, mas pelo que a Tua palavra anuncia. E nós sabemos que o Teu evangelho é o Teu poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Que nessa noite o Senhor afirme essa verdade em cada um dos corações. Eu não sei como cada um chegou aqui nessa noite, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós precisamos de Cristo, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Por favor, meu Deus, que possamos ver essa obra de reconciliação, essa obra redentora do Senhor Jesus Cristo, essa obra de graça, de misericórdia, essa obra poderosa de Jesus como verdade em nossas vidas. Que Jesus nos transforme, que Jesus nos reconcilie com o Senhor, que Jesus mude os nossos corações, que Jesus nos dê uma nova natureza, que Jesus nos dê um novo coração, uma nova mente, um novo espírito, que Jesus nos reconcilie com o Senhor aqui essa noite, que Teu nome seja exaltado, que Teu povo seja abençoado. Em nome de Jesus, essa é a minha oração a Ti. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe os nossos corações que anseiam Te adorar, Te louvar e Te glorificar, porque um dia o Senhor se entregou por nós, nos reconciliando consigo, não levando em conta os nossos pecados, mas nos dando a justiça que era somente de Cristo. Por favor, Senhor, exalta o Teu nome aqui. Em o nome de Jesus, essa é a minha oração. E abençoa o Teu povo. Amém e amém.